Alô, nação rubro-negra. Desde já eu desejo a todos uma boa quarta-feira, um bom dia. Tendo em vista que hoje é um dia importante para nós, devido ao jogo que a gente vai fazer, a segunda partida da semifinal contra o São Paulo. E galera, o que eu vim passar para vocês aqui, primeiramente, peço a vocês que se inscrevam no canal, que deem um like, que compartilhem bastante aí, que a gente possa continuar levando aqui para vocês algumas das verdades, que muitos aí, por ter rabo preso com o Flamengo, ou por estar sendo patrocinado pelo Flamengo, pela diretoria, o Flamengo em si como instituição não faz nada com ninguém, pela diretoria atual, eles vivem levantando bola para a diretoria, puxando o saco, Claro que, obviamente, a gente enaltece o trabalho não só dessa diretoria, mas da diretoria anterior, que montou um time excelente aí do Flamengo. E o que eu tenho para falar hoje é que o Flamengo hoje não pode cair na armadilha que quase caiu no jogo da Libertadores. Devemos lembrar que, apesar de termos ganho o jogo de 4-0, o Dorival Júnior, antes do jogo, ele deu uma entrevista dizendo que, apesar de ter uma vantagem de 4 gols e um time muito superior, ele foi para a entrevista coletiva antes do jogo dizendo que se lembrava do desastre da América do México. Devemos nos lembrar que esse time que jogou contra a América do México era muito inferior, tanto no elenco e time, quanto no treinador. Muita gente enaltece o Joel Santana como sendo um treinador vencedor, campeão. Joel Santana é um treinador vencedor de campeonatos estaduais. Até títulos nacionais que constam no currículo de Joel Santana, ele ganhou realizando apenas 4 jogos após a saída do Oswaldo de Oliveira do Vasco. Como muita gente não se lembra, mas eu tenho uma excelente memória. Então o Joel Santana ali, ele fez uma papagaiada pela sua despedida. Os jogadores do Flamengo não aqueceram naquele jogo. O vestiário do Flamengo parecia o Rock in Rio. Artistas, tem-se informações que tinham até bebidas alcoólicas dentro do... Não para jogadores, que eles não poderiam, mas uma farra, uma farra. E no futebol profissional, você não admite situações como essa. O Flamengo chegou, geralmente uma equipe chega para um jogo de futebol ao estádio 2 horas a 1h30 antes do jogo, para fazer o aquecimento, para fazer toda a logística, deslocamento. E o Flamengo chegou faltando meia hora para o jogo. Quem quiser, pode só procurar aí no Google, que é o pai dos burros ou dos desinformados, porque o meu Google, muitas das vezes, é a minha própria memória, não precisei consultar. Eu lembro perfeitamente do que aconteceu naquela época. Então foi aquela bagunça. E o Dorival, ele buscou esse jogo para dar uma satisfação caso ocorresse um desastre. Olha só, Dorival, eu tenho que lembrar você que se o Flamengo tivesse sido eliminado pelo Vélez, depois de fazer 4-0 na Argentina, tomar de 4 no Maracanã e ser eliminado nos pênaltis, no dia seguinte, você, jogadores e diretoria do Flamengo teriam que assinar suas rescisões e indenizar o Flamengo por esse feito do time adversário. Porque para uma coisa como essa acontecer, o Flamengo tendo o melhor time, só mesmo uma desídia, ou desídia, como alguns dizem, que é preguiça, para poder fazer com que o Flamengo fosse eliminado por esse time. Então eu fico vendo você com discursos parecidos como esse. Porque o time é adversário, porque pode acontecer. Dorival, olha só, eu até entendo que no meio do futebol, politicamente falando, o profissional ele tem que respeitar a equipe adversária. Mas você pode respeitar a equipe adversária enaltecendo o seu time. Dizer, não, é uma partida difícil, complicada, um adversário de tradição, porém, eu confio na minha equipe, porque a minha equipe tem uma vantagem e hoje nós estamos no melhor momento que o time. Exatamente isso, você não vai estar falando nenhuma mentira. Porque quando você começa a criar situações, como aconteceu no jogo, eu vi o Flamengo no primeiro tempo
tenso, nervoso, tomou 1-0 o gol do Prato. Se o time do Vélez fosse 2 minutinhos melhor do que ele é, eu falo 2 minutos é em questão de futebol é contado por tempo. Então fosse dois tostões, né? Vamos falar dos tempos antigos, melhor do que é, o Vélez teria complicado, talvez não eliminado, mas complicado o Flamengo. Assim como nós nos assustamos de perder para um time ruim do São Paulo, o último jogo do campeonato de 2020, e até hoje as pessoas enaltecem o Rogério Ceni, um treinador que está levando o São Paulo a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. São Paulo corre risco de rebaixamento. E passou na Sul-Americana, nos pênaltis contra Ceará, e esse outro time que eu não me lembro agora, times fraquíssimos, que a Sul-Americana, na Libertadores desse ano, tem times fraquíssimos, que dirá na Sul-Americana, que é a Série B da Libertadores. Então esse discursozinho de desastre, de que tem que respeitar muito, às vezes você dá ao seu adversário o fôlego de que ele precisa para tentar te complicar. E devemos nos lembrar que futebol existem 3 aspectos. Aspecto técnico, aspecto físico e aspecto tático. Claro que uma equipe superior tecnicamente, ela não vai ser inferior tecnicamente ao seu adversário nunca. Se ela tem melhores jogadores, ela vai ser tecnicamente melhor em 10 jogos seguidos. Olha, o Flamengo é melhor tecnicamente que o São Paulo. Mas o que houve no primeiro jogo lá no Morumbi? O Flamengo sobressaiu pela sua técnica, por isso os 3 gols, e só sofreu 1 por causa do Santos, da sua defesa, e os 3 gols por causa do seu ataque, que é muito forte. Porém, física e taticamente tomou um banho de São Paulo. Por que taticamente? Porque o Rogério Ceni ele fez uma dobra de laterais esquerdo em cima do Rodinei e uma dobra de laterais direitos em cima e ficou cruzando bola para a área. E você, ao invés de pressionar o São Paulo no campo de defesa do São Paulo, para o São Paulo não ter esse conforto de fazer com que a bola chegasse aos seus laterais, tinha lateral do São Paulo cruzando da intermediária. E aí o que acontece? Ou a zaga afasta para escanteio, ou a zaga afasta para frente e o São Paulo pega o rebote e chuta em gol, ou o São Paulo finaliza de cabeça, como aconteceu algumas vezes. E aí surgiu aquele número enorme de escanteios a favor do São Paulo e que eles alegaram como chances criadas de gols. O São Paulo sufocou o Flamengo cruzando bola na área em escanteio. E qualquer treinador iniciante iria fazer: como é que eu vou tirar o poder de São Paulo? Eu tenho que tirar a bola do São Paulo. E aí é que acontece do time tecnicamente melhor ficar mais tempo com a bola. E nesse Flamengo do Dorival, um erro que ele comete, em que em alguns jogos ele não deixa o Flamengo trabalhar a bola. Ele quer que o Flamengo defina rápido. E nisso ele está se aproximando do time do Renato, que começou goleando, começou encantando e começou a cair justamente porque tentou se igualar, tinha pressa de definir jogadas e não trabalhava a bola. Eu fico imaginando se no primeiro gol da final da Libertadores de 2019, ao invés de dar um traço no lateral que vinha na cobertura e por dentro, costurando a jogada e lançar o Arrascaeta, se o Bruno Henrique tivesse tentado, como ele ganhou a primeira bola, se ele tivesse tentado dar um tapa para a linha de fundo, possivelmente ele teria saído com bola e tudo. O que ele fez? Ele deu o tapa para dentro, olhou a organização do time. Como ele viu que o River Plate estava fechado, ele foi para dentro da zaga. E quando ele foi para dentro, ele chamou os marcadores para cima dele. E ele deu o tapa para o Arrascaeta. É a bola no ponto futuro. O Arrascaeta inteligentemente se jogou na bola, que ele também não alcançaria, e o Gabigol empatou o jogo. Então isso é jogada tática. O Flamengo fazia muito isso com o Jorge Jesus. Então, falando taticamente, você não pode tomar um banho de bola tático de Rogério Ceni, até porque eu acho que você é mais treinador do que ele. E o time do Flamengo fisicamente não pode ficar atrás. Por que não pode ficar atrás? Porque o time do Flamengo é pago também para correr. Não é só para esperar a bolinha no pé, tem que marcar, tem que suar. O Gabigol ele tem sido muito criticado porque ele está se sacrificando pelo Pedro. Ele corre mais do que o Pedro porque ele é o segundo atacante. Ele é o atacante, entre aspas, de velocidade do Flamengo hoje. E o Pedro é o finalizador.
por isso que o Pedro tem se destacado, tem feito gol, tem sido cantado em verso e prosa, que vai para a seleção. Enquanto o Gabigol, esse Gabigol não é isso tudo, mas ele está se sacrificando pelo time. Porque antigamente esse papel cabia ao Bruno Henrique. E ele era o finalizador. Só que ele agora está fazendo as vezes do Bruno Henrique, e por isso que o Bruno Henrique não era artilheiro. Às vezes as pessoas esquecem que o Bruno Henrique fazia gol, como o Gabigol faz. Mas o artilheiro das competições era o Gabigol. Por quê? Porque ele era o finalizador. Ele, apesar de se deslocar, ele não vinha buscar a bola. Ele ficava mais próximo do ataque. Ele funcionava como meia ponta de lança. Hoje ele tem que vir buscar, compor no lado direito para o Pedro poder brilhar. O Pedro poder brilhar é complicado de falar. Então, gente, futebol não se inventa, futebol não se enxerga nada do que aquilo que realmente tem que ser enxergado. Dorival, você não pode pôr uma entrevista coletiva antes do jogo respeitando demais o São Paulo. Eu aqui, como rubro-negro, eu respeito, a história do São Paulo. São Paulo é um clube grande, de tradição, tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, mas esse time do São Paulo, que se classificou nas duas fases anteriores da Sul-Americana contra Ceará, o outro time eu não me lembro, que eu não acompanho campeonatos em que o meu time não esteja envolvido, a duras penas nos pênaltis, você não pode respeitar demasiadamente esse adversário. Você não pode respeitar demasiadamente. Você tem que mostrar nas suas entrevistas coletivas antes dos jogos que, apesar do respeito que você tem pela equipe, pela tradição, o seu time é superior e que você vai fazer de tudo, como você deveria ter falado no jogo contra o Vélez, para ganhar da melhor forma possível. E não dizer que pode acontecer porque você dá... Porque a vida do São Paulo hoje é essa. O São Paulo sabe que o favoritismo hoje é todo do Flamengo. Então o que acontece? Para o São Paulo hoje, se ele perder, o que a imprensa vai dizer? O que o arco-íris vai dizer? Normal. Perdeu para o melhor time. E agora, São Paulo, como franco atirador, ele vai se lançar, ele vai se jogar. Basta ver a escalação de São Paulo, quando ele coloca Patrick, Alisson, Luciano, Caleri, ou seja, jogadores que não jogaram no primeiro jogo, ele vai colocar hoje jogadores experientes, de melhor condição técnica do que aqueles que jogaram. Mas aonde o Flamengo anula esses jogadores de São Paulo que são medianos, não são tão bons quanto os do Flamengo. Não há comparação entre Caleri e Luciano para Pedro e Gabigol. Não há comparação, não há termo de comparação. Mas o que o Flamengo tem que fazer? Tira a bola. Tira a bola do São Paulo. Tira a bola do São Paulo. Porque sem a bola o Patrick não faz gol, o Caleri não faz gol. Então, como é que o Flamengo tem condições de tirar a bola do São Paulo? Claro que tem. Tem melhor time. Roda até achar o buraco, fazer o gol e tranquilizar a partida. Então não tem essa história de achar que o adversário é melhor. Porque a covardia, o medo, muitas das vezes, faz com que times que são muito fortes sejam surpreendidos por zebras. Eu sou bom. Ou, como eu disse, a preguiça, a desídia. A falta de gana de ganhar o jogo. O Flamengo é pago para correr. Primeiramente, correr. Uma frase do nosso ídolo maior, Zico, quando ele falava: o dia que tiver ruim tecnicamente, eu corro dobrado. Dou carrinho, por quê? Porque isso vai superar e uma hora minha técnica vai aparecer. Então o Flamengo ele tem que agir dessa forma. Se hoje, tecnicamente, o time não estiver bem, gente, é físico. Mas o Arrascaeta não está bem fisicamente, amigo. Se ele estiver trotando, andando no jogo, por melhor técnica que ele tem que ser substituído. Ele não pode ficar andando em campo. Jogador profissional não pode ficar andando em campo. E Dorival, um conselho que eu vou te dar, uma coisa que Jorge Jesus fazia brilhantemente bem. Ele botava o time para jogar todos os jogos. Mas quando ele tinha um placar mínimo, eu vi isso ontem, Bayern e Barcelona, ele tirava os jogadores com menor potencial físico para poder descansar. Então os jogadores jogavam todos os jogos, mas não tinham uma minutagem tão alta. O seu erro é que você deixa jogadores importantes do Flamengo jogar 90 minutos para poupar em outro jogo. Então a musculatura do jogador ela é forçada num jogo e relaxada em outra rodada. Aí quando chega no outro jogo ele tem que jogar em alta intensidade. Por isso que há notícia de que Everton Ribeiro, Arrascaeta e alguns outros jogadores do Flamengo estão com problemas físicos. Isso é só um conselho de um bobo que não foi profissional da bola, mas também por ser amador sabe como é que isso funciona.
Você pega o pessoal que joga futebol fim de semana, o cara trabalha de segunda a sexta. Quando ele joga futebol fim de semana, chega na segunda-feira, quando ele vai trabalhar, ele está todo dolorido. Porque ele não tem aquela continuidade de ser um cara profissional. Porque o corpo dele está descansando tecnicamente durante a semana, aí chega fim de semana, o cara quer jogar 2, 3 peladas. É o que acontece na segunda-feira, ele está todo doído, e isso quando ele não tem uma contusão grave, que muitas das vezes tiram trabalhadores dos seus serviços. Joelho. Falo isso porque eu fui um atleta amador. Tá? Então, Dorival, o conselho que eu dou a você, você é um treinador que ajeitou a casa, até porque pior do que o Paulo Souza você não poderia ser mesmo, mas como eu disse, né, e até citei aqui, existem treinadores melhores que você. Não cometa o erro do Renato. Não cometa o erro do Renato. Tá? Faça o seu trabalho como tem que ser feito, sem inventar como você fez no último jogo. Você não deveria ter posto Vitor Hugo. Vitor Hugo não é centroavante. Você deveria ter posto o Mateusão, que talvez você ganharia o jogo. Talvez. Porque o Mateusão é da posição. Você não tinha o Pedro, o Gabigol, bota jogador da posição. Não inventa. Não bota volante de lateral quando você não estiver. O Paulo Souza caiu no Flamengo por causa disso. Fica aí o conselho, Dorival. Saudações.